Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Departamento de Saúde. Curso Fisioterapia. Docente Jocinei Constâncio. Discentes Aline Andrade, Érica Brandão, Fernanda Matos, Luara Costa, Rafaele Freire, Taila Souza. Neuroanatomia. Videoaula de mesencéfalo. Estrutura do mesencéfalo. O mesencéfalo conecta a ponte ao cérebro anterior, sendo a estrutura mais cranial do tronco encefálico. É constituído por uma porção dorsal, o tecto do mesencéfalo, e outra ventral muito maior, os pedúnculos cerebrais. Em cada pedúnculo cerebral há uma parte ventral, a base do pedúnculo, formado de fibras longitudinais, e uma parte dorsal, o tegmento do mesencéfalo. Separando o tegmento da base, encontra-se uma substância cinzenta pigmentada, a substância negra. O mesencéfalo contém o sulcus medial do pedúnculo cerebral e lateral do pedúnculo cerebral. O mesencéfalo é separado pelo aqueduto do mesencéfalo, ou aqueduto cerebral, e este é circundado por uma espessa camada de substância cinzenta. A substância cinzenta central é uma via de passagem para o líquido cefalorraquidiano do terceiro para o quarto ventrículo. Na porção anterior do mesencéfalo, há uma depressão profunda denominada cisterna interpeduncular, limitada bilateralmente pela cruz do cérebro. Muitos vasos sanguíneos perfuram o assoalho da cisterna interpeduncular, formando a substância perfurada anterior. Tecto do mesencéfalo. É um centro muito importante, relacionado com a integração de várias funções sensoriais e motoras. Durante sua evolução, parte de suas funções foram assumidas pelo córtex cerebral. O tecto do mesencéfalo é constituído de 4 eminências: 2 colículos superiores, relacionados à visão, e 2 colículos inferiores, relacionados com a audição, ambos formando a lâmina quadrigêmea ou os corpos quadrigêmeos, além do tecto ser composto pela chamada área pré-tectal. Colículo superior. É constituído alternadamente por uma substância branca e cinzenta, sendo importante para certos reflexos que regulam os movimentos dos olhos no sentido vertical. Para esta função, existem fibras ligando o colículo superior ao núcleo do nervo oculomotor. Colículo inferior. É constituído por uma massa bem delimitada de substância cinzenta, o núcleo do colículo inferior. Este recebe fibras auditivas que sobem pelo leminísculo lateral e manda fibras ao corpo geniculado medial através do braço do colículo inferior, sendo importante para as vias auditivas. Base do pedúnculo cerebral. É formada pelas fibras descendentes dos tractos córtico-espinhal, córtico-nuclear e córtico-pontino, sendo que as fibras córtico-espinhais são responsáveis pela motricidade de cada parte do corpo. Tegmento do mesencéfalo. Apresenta formação reticular, substância cinzenta e substância branca. Substância cinzenta. Substância cinzenta homóloga. Núcleo do nervo troclear. Situa-se caudalmente ao nível do colículo inferior, em posição ventral à substância cinzenta central e dorsal ao fascículo longitudinal medial, apresentando 2 peculiaridades. Suas fibras são as únicas que saem da face dorsal do encéfalo e trata-se do único nervo cujas fibras decusam antes de emergirem do sistema nervoso central. Este nervo inerva o músculo oblíquo superior. Núcleo do nervo oculomotor. Localiza-se ao nível do colículo superior, estando intimamente relacionado com o fascículo longitudinal medial. Pode ser funcionalmente dividido em uma parte somática e outra visceral. A parte somática contém neurônios motores responsáveis pela inervação dos músculos reto superior, reto inferior, reto medial e levantador da pálpebra. E a parte visceral, contendo neurônios pré-ganglionares, cujas fibras fazem sinapses no gânglio ciliar e músculo do esfíncter da pupila, sendo muito importantes para o controle do reflexo do diâmetro da pupila em respostas às diferentes intensidades de luz. Substância cinzenta própria do mesencéfalo. Núcleo rubro. Possui uma forma oblonga, nele distingue-se a parte parvicelular, que contém neurônios pequenos, e outra magnocelular, que contém neurônios grandes, sendo esta última pouco desenvolvida nos primatas e no homem. O núcleo participa do controle da motricidade somática, recebendo fibras do cerebelo e das áreas motoras do córtex cerebral, e dá origem ao tracto rubroespinhal,
através do qual influencia os neurônios motores da medula, responsáveis pela inervação da musculatura distal dos membros. Substância negra. Está situada entre o tegmento e a base do pedúnculo cerebral, sendo um núcleo compacto formado por neurônios que apresentam a peculiaridade de conter inclusões de melanina. A maioria dos neurônios da substância negra são aqueles que utilizam como neurotransmissores a dopamina. Substância branca. É composta por fibras longitudinais e fibras transversais. As fibras longitudinais descendentes são tractus córtico-espinhal, córtico-nuclear, córtico-pontino, tecto-espinhal e rubro-espinhal. Ascendentes: lemniscos, medial, lateral, espinhal e trigeminal, pedúnculo cerebelar superior e braço dos colículos superiores e inferiores. De associação: o fascículo longitudinal medial. E as fibras transversais, que são a decusação do pedúnculo cerebelar superior e a comissura do colículo inferior. Aplicações clínicas. O mesencéfalo está em íntimo contato com a tenda do cerebelo, sendo alvo de lesões traumáticas por concussão cerebral, lesões por rotação e até mesmo secção do mesencéfalo. Possui 2 núcleos, oculomotor e troclear, além de centros reflexos. O envolvimento do núcleo oculomotor desencadeará a queda da pálpebra ipsilateral e disfunção parasimpática, originando um quadro de midríase ipsilateral insensível à luz. O acometimento do núcleo troclear produzirá paralisia contralateral do músculo oblíquo superior. Outro aspecto importante para se pensar em lesão mesencefálica é a hidrocefalia, tumores ou estenoses do aqueduto do mesencéfalo, que produzirá acúmulo de líquido cerebroespinhal com aumento dos ventrículos no espaço superior à obstrução. Síndrome de Weber. As lesões vasculares que acometem o mesencéfalo incluem a síndrome de Weber, produzida por obstrução da artéria cerebral posterior, que haverá oftalmoplegia ipsilateral e paralisia contralateral da porção inferior da face, da língua, do braço e da perna. Haverá palpitose palpebral com desvio do globo ocular paralateral por paralisia do músculo reto medial. Síndrome de Benedict. Na síndrome de Benedict, haverá acometimento da mesma artéria, só que a necrose envolverá o núcleo rubro do mesencéfalo e o lemnisco medial, originando a hemianestesia contralateral e movimentos involuntários contralateral à lesão. Síndrome de Parkinson. Degenerações dos neurônios dopaminergênicos da substância negra causam uma diminuição da dopamina no corpo estriado, provocando as graves perturbações motoras que caracterizam a chamada síndrome de Parkinson.